Olá, meninos. A nossa aula de hoje, nós vamos fazer a correção das questões do suplemento de leitura do livro A Menina que Fez a América. Vamos lá? Só lembrando, né, que nós já fizemos a discussão sobre o livro, lemos alguns capítulos juntos. Então, assim, além de aproveitar muito a obra, que é uma belíssima obra literária, a gente aprendeu como se posicionar diante de um livro desse estilo, tá bom? Questão número 1. Quando e onde nasceu a menina Fortunatella? Ela nasceu em 1890 em Saracena. 2. Leia a página 12 e responda com suas palavras. O que significava fazer a América para os camponeses de Saracena, né? Então, fazer a América para não só os camponeses de Saracena, como os europeus de maneira geral, era uma forma de mudar e melhorar de vida, né? Lembrando que a gente está falando final do século XIX, início do século XX, a Europa passava por uma recessão muito grande, o aumento das cidades diminuía das cidades e da população, né? Diminuía cada vez mais a quantidade e o tamanho de terras a serem plantadas. Então, principalmente os europeus agricultores, eles estavam ficando sem ter como e onde trabalhar. Por isso a questão da imigração, tá bom? 3. O que significa para a menina morar na cidade de São Paulo? Então, para Fortunatella, sair de Saracena e vir para o Brasil, como ela teve que fazer no final do livro, aos 10 anos de idade, como ela mesma fala, como se ela estivesse nascendo de novo, seria o começo de uma nova vida. A mudança da Itália para o Brasil é a concretização de um futuro para essa criança, né? Porque até então, o que ela podia fazer? Repetir o que ela via na vida de todas as pessoas, dos avós e de todos os outros adultos ali de Saracena, porque era sempre a mesma coisa, não havia alteração. Com a vinda para o Brasil, houve esse desabrochar, esse renascimento dela. Então, é o começo de uma nova vida, como se ela estivesse nascendo, né? E seria também a representação desse futuro, cheio de possibilidades, de esperança, de novidades, né? Afinal de contas, é uma família nova, irmãos novos, cidade nova, casa nova, país novo, cultura nova, língua nova, tudo novo. 4. Fortunatella e seu irmão Caetano vivem na aldeia de Saracena, na companhia dos avós Vicenzio, Catarina e Leone Galo. Complete a tabela com o nome de cada avô relacionado à sua característica correspondente. Nós falamos muito sobre a característica de cada avô nos capítulos iniciais que nós lemos juntos, estão lembrados? Então, a gente pode jogar tudo aquilo aqui, tá? Então, característica, forte como um carvalho, o Vicenzio. Trabalha mais em casa, a avó Catarina. Gosta de astronomia, o avô Leone. Tem as mãos grandes e calosas, o avô Vicenzio. Trabalha no campo e na lavoura, o Vicenzio também, por isso as mãos calosas. Tem uma ligação muito forte com a religião, a avó Catarina. Lembrando que ela ia todas as manhãs à igreja e deixava a Catarina em casa sozinha, mesmo quando ela era muito pequena. Aí ela aprontou milhares das suas aprontações em casa, né? Achar a trouxinha de dinheiro, observar o sótão para ver se encontrava as almas do Amém, e por aí vai. Quando ela levantou a possibilidade de que a Catarina pudesse ir para o Brasil, ela fez uma promessa, né, de que se a menina fosse realmente embora, ela iria morrer.
E ela cumpre essa promessa, né? Quando chega a carta com as passagens para Catarina e para Caetano, ela realmente morre de tristeza. Quer dizer, não é nem de tristeza, ela desiste, ela fica tão triste que ela desiste de viver. E aí para de cumprir com o básico de todo ser humano para que sobreviva, né? Vocês se lembram da cena. Cuida do armazenamento de víveres para o inverno rigoroso, também a avó Catarina. Emigrou para o Brasil e voltou para a Itália, Vicente. Tem os olhos voltados para o céu à procura de estrelas e cometas, Leone, que era astrônomo. Conta bonitas histórias à neta Fortunatella, a Catarina. Os dois avós, tá? Também contam história, mas não são aquelas histórias comuns, inventadas. Eles vão contando o conhecimento, as experiências deles para a menina, tá bom? Faz sapatos para as pessoas da aldeia Vicente. Lembra que ele conta que aprendeu a fazer sapatos na cidade de São Paulo? É quem ensina Fortunatella a ler, seria o Voleone, naquele capítulo das palavras parole, ou parole palavras, eu nunca lembro. Que ele vai mostrando as palavras, o significado, e a menina descobre que a leitura traz conhecimento e conhecimento traz poder. Nós já conversamos sobre isso. Ensina a neta os perigos da neve, por Vicente, naquele capítulo da neve que queima, né? Que ela teima em pisar na neve e ele deixa para mostrar para ela que nem sempre a gente precisa experimentar tudo. Ama os livros, o avô Leone. Vive com a cabeça nas nuvens, o Leone também. Questão 5. Resposta totalmente pessoal. No penúltimo parágrafo da página 30, Fortunatella acentua que vovô Leone viajava nos livros. Para você, o que significa viajar nos livros? Viajar nos livros, gente, cada um tem uma maneira de responder, mas é a capacidade que a literatura tem de nos fazer vivenciar novas experiências, conhecer novos lugares, novas pessoas, novas culturas, passar por situações que, se nós passássemos de verdade, seria muito arriscado. Então, a gente vive isso com as personagens de uma história. Então, de qualquer maneira que vocês elaborarem, que deem essa ideia de que quando a gente gosta demais de uma obra, a gente vivencia e vai com os personagens para aqueles lugares, fica correto, tá bom? 6. Vá às páginas 32 e 33. Como se dividem socialmente os habitantes da região de Saracena? Lá, assim como em muitos lugares, há aquela ideia das três classes sociais: os proprietários de terra, os trabalhadores do campo e outra espécie de gente. Isso nas palavras da Fortunatella. O que é que nós teríamos de verdade? Os proprietários de terra são os mais ricos de Saracena. Os trabalhadores do campo seriam os intermediários ou a classe média. E essa outra espécie de gente são os pobres, aqueles que não têm como se sustentar sozinhos e que precisam da ajuda do outro. 7. O que Fortunatella encontra no misterioso sótão da casa de vovô Vicêncio? Né? Tem lá no capítulo das almas do Amém, sempre que terminava a oração de família, ele falava que os barulhos no sótão eram as almas do Amém, Amém mesmo, tá? Não é além, não. E aí, um dia depois de uma oração, os primos desafiaram a Fortunatella a descobrir o que tinha lá dentro, né? E ela, como era muito, muito curiosa, resolveu entrar. Chegando lá, ela descobriu que o sótão nada mais era do que a despensa de alimentos da casa. Então, era onde a avó Catarina guardava as comidas, principalmente para o inverno. 8. Localize no começo do capítulo a lição da moeda, as principais diversões das crianças de Saracena. Em seguida, descreva quais são as principais diversões da sua turma de amigos. Então, lá em Saracena, as meninas adoravam fazer um concurso de bonecas de Páscoa, né?
Nesse concurso, elas faziam bonequinhos de massa doce para decidir qual era a mais bonita. As que ganhavam eram vestidas, ficavam enfeitadas por um determinado tempo, e as que perdiam eram comidas imediatamente logo após o concurso. Os meninos brincavam, a grande maioria, com bolas de meia, cavalinho de cabo de vassoura e pedrinhas de rua. Hoje em dia, se a gente pensar nas crianças menores, elas brincam, em sua maioria, com brinquedos eletrônicos. Praticamente todos os brinquedos, eletrônicos ou não, são comprados prontos. Bonecas Barbie, princesas da Disney, super-heróis de cinema que são transformados em bonecos, Lego, carrinhos a controle remoto. Então, a maioria das crianças fazem isso hoje, né? Um pouquinho mais crescidinhos, já quase entrando na adolescência, a questão novamente ainda do uso dos jogos eletrônicos, videogame, aplicativos de celular e assim por diante. Infelizmente, praticamente nenhuma fase da nossa vida a gente entra em contato com brincadeiras físicas, criativas e de compartilhamento, como acontecia antigamente, né? 9. Fortunatella sente como se tivesse nascido pela segunda vez ao chegar ao Brasil. E você, se tivesse que emigrar, para que lugar real ou imaginário gostaria de ir? Descreva como seria esse lugar, seu povo, sua geografia, seu clima. Bom, aí cada um vai pensar num lugar diferente e dizer por quê. Eu gostaria de conhecer o Egito para descobrir a origem do mundo. Eu gostaria de ir para a Grécia, porque é lá que está a base da sociedade ocidental. Eu gostaria de viajar para um país tipo o País das Maravilhas, né, e encontrar coisas absurdas e totalmente diferentes para as quais eu não estou preparado para encontrar. Então, assim, cada um descreve e cria e indica o lugar que achar mais adequado aos seus sonhos. Questão 10. O que, na verdade, os proprietários rurais brasileiros pretendiam dos imigrantes, desculpa, e que condições de trabalho, então, eles encontravam aqui? A gente discutiu isso na leitura, né, dos capítulos iniciais. Enquanto os europeus saíam da Europa e vinham para cá em busca de melhores condições de vida, uma vida melhor, mais tranquila, aqui, quem recebia esses imigrantes estavam querendo substituir os escravos e proporcionavam a eles, na grande maioria das vezes, um trabalho análogo ao trabalho escravo. Porque boa parte desses proprietários rurais pagaram a passagem dos europeus para cá. Chegando aqui, eles já estavam devendo o patrão sem dinheiro nenhum. Então, esse patrão fornecia alimentos, fornecia casa, e aí a coisa ia virando uma espécie de bola de neve. Então, os proprietários rurais brasileiros queriam tratar os imigrantes como escravos. E muitos desses imigrantes trabalharam em trabalho análogo ao escravo realmente. Não conseguiram se livrar dessa dívida eterna com o patrão. Tá? 11. Como Fortunatella reage à notícia de que deve emigrar para o Brasil e o que acontece com sua avó Catarina? Então, Fortunatella, quando descobre a carta da mãe, diz que não vem de jeito nenhum. E se vier, os avós têm que vir junto com ela. Tá? Já a sua avó, quando logo depois que recebe essa carta, acaba morrendo de tristeza. 12. Para a menina, o Barcelona, navio que viajava para o Brasil, mais se parece com uma casa de 3 andares. São as 3 classes da embarcação. Como se distribuem os passageiros por esses andares? Em que classe viaja Fortunatella e por quê? São 3 perguntas em uma só. A primeira a gente responde separada e as 2 últimas dá para responder junto. Então, quando ele pergunta,
como se distribuem os passageiros por esses andares? Eles se distribuem em ricos, remediados e pobres. Tá? Depois, em que classe viajava Fortunatella? Porque ela viajava na terceira classe, na classe dos pobres. Por quê? A passagem era cara, né? E os imigrantes que estavam indo a trabalho para a América sempre viajavam na terceira classe, com mais ou menos dinheiro, era sempre na terceira classe. Tá bom? 13. Releia a página 88 e responda. Quem são alguns dos habitantes da terceira classe da casa em que Fortunatella passou a viver? Você acha que hoje em São Paulo ou na sua cidade, aqui em Goiânia, ainda há uma divisão de classes? Por quê? Novamente, várias perguntas numa só. Então, primeira pergunta. Quem são alguns dos habitantes da terceira classe da casa de Fortunatella? Quando ela chega com o padrasto em São Paulo, a casa dela está no nível da rua e descendo numa espécie de subsolo, tem tipo um cortiçozinho, né? Com pequenos casebres ou só cômodos em que moram outras pessoas. E aí o próprio Vicente, que é o padrasto da Fortunatella, diz que eles são negros, índios e imigrantes pobres, mais pobres que eles, tá? Aí vem a outra pergunta que a gente pode, as outras que a gente joga numa só. Você acha que hoje em São Paulo ou na sua cidade ainda há uma divisão de classes? Porque, infelizmente, sim, né? As diferenças sociais sempre existiram e provavelmente sempre vão existir. Então, essa diferença de classes ainda existe, pois as pessoas não têm oportunidade igual de vida, né? O negro não tem as mesmas condições de vida, salvo raríssimos casos, né? O pobre não vai ter as mesmas condições de vida que os mais ricos, então ele vai estudar em escolas inferiores, ele acaba tendo um ensino inferior por causa disso, empregos com salários inferiores e por aí vai uma coisa levando a outra. Tem gente que consegue quebrar esse ciclo? Sim, graças a Deus sempre, tá? Não existe regra sem exceção. Bom, então, os moradores da terceira classe da casa da Fortunatella eram negros, índios e imigrantes. E, infelizmente, sim, as diferenças de classes sociais ainda existem em todos os lugares, né? Principalmente porque as pessoas não têm condições e oportunidades de vida igual, tá bom? Bom, meninos, foi isso. Muito obrigada pela participação de vocês aqui e até a próxima semana. Tchau!